O grande lance aqui é eu poder acompanhar você de perto na sua evolução. Você saindo lá de não investidor, poder ajudar você a montar a sua carteira, trazer organização, porque eu acredito que organização é a coisa mais importante que você vai ter na sua carteira e com essa organização você vai finalmente ter resultado. Então me acompanha aqui o que é o que eu vou desenvolver dentro do curso. Tá Seguinte, o que eu quero começar aqui mostrando para vocês é, eu fiz esse gráfico, tá? Esse gráfico ele tem a intenção de mostrar para vocês qual que é a importância da alocação de ativos, ou seja, da estratégia que a gente usa. Acompanha bem comigo aqui, dá uma olhada nesses números. Esse gráfico quer dizer que 91% dos seus resultados que você vai ter na sua carteira, quem vai te dar é a sua alocação de ativos. Ou seja, é como você coloca os ativos na sua carteira e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Daí, timing é responsável por 2%. 2% dos resultados. Então, assim, aquela dúvida que a maioria das pessoas tem, mas eu devo comprar agora, será que a bolsa vai cair, será que a bolsa vai subir, será que é um bom momento? Essa decisão é responsável por 2% do seu resultado. Então, basicamente, não faz tanta diferença. Seleção de ativos. O que é seleção de ativos? Vamos supor que você escolheu renda variável na sua carteira. Seleção de ativos, alocação de ativos é escolher ter renda variável e renda fixa, por exemplo, na sua carteira. A seleção do ativo é você escolher que renda variável. Eu vou de ação, eu vou de fundo imobiliário, eu vou de Bitcoin, seja lá o que for. É qual ação, que ação que eu vou escolher. Mas será que se eu escolher a ação da Magazine Luiza ou da Oi que vai fazer eu ficar rico? Essa escolha, esse processo, 5% do seu resultado vai estar ligado diretamente à escolha do seu ativo. E 2% estão ligados a outras coisas. Quem é o governo que vai ter? Será que a gente vai ter outra crise? Até onde vai durar o coronavírus? Todas essas coisas são perguntas que se você tiver essa resposta, isso vai influenciar em 2% do retorno, da parte do retorno da sua carteira. Por isso que eu recomendo e eu falo tanto sobre você se preocupar em ter essa parte e você ter essa alocação de ativos muito bem clara na sua carteira. E é isso que eu faço com vocês. É esse o meu objetivo aqui, é fazer vocês terem resultado através da alocação de ativos. Beleza? Uma outra coisa importante de eu colocar aqui é que assim, quais são os 3 pilares básicos para você construir patrimônio? Basicamente os aportes, tá? Você precisa ter dinheiro. Não adianta, se você não tem dinheiro, se você não está fazendo sobrar dinheiro, não tem como, você não vai construir patrimônio, tá? Então não acha que se você tá, eu tô ficando no 0 a 0, eu ganho 20, gasto 19, tá sobrando um pouquinho, tá tudo bem? Não, não tá tudo bem, é desespero, porque se eu pegar numa fórmula dessa, eu uso essa planilha com todo mundo aqui para mostrar. Se eu pegar e zerar meus aportes, tá? Eu zero minha construção de patrimônio. É isso. Então eu não posso zerar meus aportes. Eu preciso ter dinheiro e eu preciso ter uma quantidade significativa de dinheiro. Quanto de dinheiro? Então, assim, primeiro, quais são os pontos importantes? O quanto você tem de dinheiro inicialmente, tá? Mas eu sempre considero zero, porque eu quero trazer aqui pessoas que estão começando mesmo, para mostrar que isso é possível. Mas se você já tiver dinheiro, é um bônus. Se você já tiver alguma grana guardada, vai ajudar, mas se não tiver também, tá ok. Aporte é o quanto está sobrando. E eu recomendo que sobre, principalmente no começo, se você está começando a sua vida acadêmica, se formou recentemente ou ainda tem capacidade de juntar bastante dinheiro, destine muito desse dinheiro para sua construção de patrimônio. Então eu coloquei dinheiro aqui. Tempo de contribuição. Tempo de contribuição é um fator que é diretamente proporcional. Você não consegue construir patrimônio rápido. Para você construir patrimônio rápido, você vai ter que mudar as outras variáveis. Se você encurtar o tempo, você vai precisar ou ganhar um absurdo de dinheiro, então assim, você vai precisar ganhar milhões por ano, ou você precisa de uma taxa de rentabilidade igual a da Betina vários anos seguidos. E tudo isso você vê que é impossível. Mas, se você usar o tempo a seu favor, porque a gente tem um certo tempo entre um médico se formar e um médico médio se aposentar, a maioria dos médicos se formam com o quê? 30 anos? A maioria quer trabalhar até quantos? 60, 70 no máximo. Isso te dá uma margem de 30 a 40 anos. Então assim, você tem 30 a 40 anos no máximo para construir seu patrimônio.
Mas a grande sacada aqui que eu descobri é que se você otimizar o processo, você consegue fazer em não 30 anos, mas em 10 anos, um terço do tempo. E aí você já para pensar e fala, quanto que vale você ter 20 anos a menos de trabalho literalmente forçado, assim, de ser obrigado a trabalhar. Você trabalhar 10 anos porque você precisa e outros 20 anos porque você simplesmente gosta daquilo que você faz. É outra coisa. Eu vivo isso hoje, então eu falo com causa. É outra coisa você ir trabalhar sabendo que você não precisa fazer isso. Você vai lá porque você quer ajudar pessoas, porque você gosta do que faz, não porque você tem um boleto dando chicote nas suas costas. Beleza? Ok. Então, assim, a gente falou que você precisa de dinheiro, aporte, você precisa de tempo de contribuição, então eu gosto dos 10 anos porque a conta geralmente fecha, e você precisa que a sua carteira, a taxa de juros aqui, renda bem. Hoje, para pensar, quanto que rende a Selic hoje? Muito pouco, né? 3%, e já houve um tempo em que a Selic rendia bastante. Mas hoje com a Selic lá embaixo, mesmo que você pegue uma sugestão de gerente do banco, que ele seja muito brother seu e te dê aquele produto que é mega premium e ele vai te pagar 150% do CDI, hoje de 3% vai dar o quê? 4,5%? Está muito longe desses 12%. Então você precisa de uma carteira que efetivamente consiga esses resultados. E é isso que a gente vai buscar na carteira. Essa vai ser sua métrica. Isso que você vai avaliar ano após ano se a sua carteira está entregando o que ela precisa entregar e você vai aprender saber o que fazer em caso ela não esteja entregando cada resultado. A inflação eu preciso colocar nessa conta porque ela desconta o seu valor do bruto aqui. Então, quando eu falo 12% ao ano, é 12 bruto. Quando eu falo de inflação, é a inflação média. Hoje, a gente está vivendo uma época em que a inflação está 2%, mais ou menos. O importante entre esses dois números é o quanto que a taxa de juros supera a inflação, tá? Fique bem claro isso. Então, se você tiver 12 e 4, não é assim que faz a conta, não é 12 menos 4 para você saber. Tem uma fórmula matemática financeira, mas, por exemplo, o que você acha que paga mais? Você está com uma carteira que paga 12 e uma inflação de 4, ou uma carteira que está pagando 10, mas a inflação está de 1? Então, você vai ver que a diferença é mais importante que o valor bruto. Então, se você tem 10 e 1 de inflação, você está ganhando mais que um cara que está num cenário em que ele ganha 12 e a inflação está 4. Tá? Mas isso é importante. E o juro real aqui que a gente está buscando é 0,63 ao mês, acima da inflação, ou 7,8 ao ano acima da inflação, mais ou menos isso. Então, pontos importantes: aportes, tempo de contribuição e taxa de juros. Esse é o pilar da nossa estrutura e é nesses 3 pontos que a gente vai trabalhar. O que eu preciso para você chegar aqui e eu poder te ajudar de fato? Precisa estar com os aportes em dia. Ah, mas não está sobrando dinheiro. Parte do meu curso teórico é justamente em fazer você começar a sobrar dinheiro. Tá? Grande parte das soluções ali é você reorganizar o seu orçamento para você conseguir fazer dinheiro e otimizar isso, porque quanto mais sobrar, melhor vai ser nessa conta. Você vai ver como é que ela funciona. E entender os seus gastos, tá? Aqui eu desenhei um cenário que, imagina, uma pessoa que ganha 19 mil por mês, ela gasta 10 e sobra 9. Então ela gasta 10, está aqui, e sobra 9, está aqui. Então somando tudo, 19 mil por mês. Ela começou com R$0 e ela investiu por 120 meses numa carteira boa, que conseguiu esses 12% e acima da inflação. Qual foi o patrimônio que ela juntou? Ela juntou poupança formada aqui, 1,6 milhões. E qual que é o rendimento mensal dessa carteira com essa rentabilidade ali? 10 mil. Ou seja, em 10 anos, saindo do zero, ela economizando mais ou menos uns 42% do salário dela, chegou na independência financeira dela. Esse é um dos cenários. Esses cenários aqui podem ser variados. Para você fazer em 10 anos saindo do zero, em geral você precisa aportar uns 42, tá? Para você fazer isso em 115 anos, tá? Você precisa aportar 4,8, tá? Então 5 mil. O que dá mais ou menos um pouco, dá 50%, não é 50% porque é 5 de 15, um terço, 33%
do seu salário para fazer isso em 15 anos e conseguir a mesma rentabilidade. Existem vários cenários, o importante é que você usar essa ferramenta para entender quanto que você precisa. Tá? Lembrar de sempre fazer essa seguinte conta. Se você quer fazer, quando você determina aqui o tempo, esse aporte necessário, ele fala o quanto você precisa fazer, quanto você precisa aportar para fazer nesse tempo. Então, se eu quiser fazer, fala assim, e se eu quisesse fazer em 5 anos? Ele fala, você precisa juntar 22 mil reais para fazer essa conta fechar em 5 anos, tá? Assim, beleza. E se eu quiser fazer, foi o que eu fiz, 5 anos não, 120 meses é os 9 mil, tá? Se eu quiser fazer em 15 anos, é isso. Se eu quiser fazer em 30 anos, eu não recomendo, né? Você pode aportar bem pouco. É basicamente 2 mil, quase 1.200 por mês para você fazer isso em 30 anos. É bem pouco, mas a ideia é isso. Então é 1.200 de 11 mil. Aí a conta já ficou mais difícil, mas dá uns 10% do seu salário. Então esse é o mínimo. Isso é bom para você calcular o mínimo. Quanto que é o mínimo que eu preciso guardar? 10%. Se você não guarda 10%, a sua conta não vai fechar nunca, nem que você invista bem. Mas o grande problema que eu sempre falo é que as pessoas não erram só aqui, né? Elas erram numa taxa de juros também. Então, vamos supor que o cara ganhe, guarde dinheiro certinho, tá se esforçando pra caramba, mas ele, nesses 10 anos, ele investiu mal. Ele investiu, em vez de 12%, ele conseguiu só 6%, por exemplo, que é bem mais que os 150% do CDI, mas foi menos do que ele precisava. Primeira coisa que acontece é que o necessário para ele viver desse dinheiro sobe muito. Por quê? Se você tem a quantidade de dinheiro que você tem vezes uma determinada rentabilidade que vai te dar o seu salário. Então, se você rende pouco, então se você rende, por exemplo, você tem 1 milhão e rende 10%, você consegue 100 mil, ok? Agora, se você tem 1 milhão e rende 1% ao invés disso, você vai render R$1.000. Então, para você precisar dos mesmos 10 mil, você precisa multiplicar o seu patrimônio muito mais. Então, é isso que acontece com a conta quando você baixa a taxa de juros. O necessário, que antes era 1.600.000, virou quase 7 mil. Por quê? Eu não sei fazer o meu dinheiro render. Se você não sabe fazer o seu dinheiro render, você nunca vai conseguir viver desse patrimônio, mesmo que você junte bastante. Acontece com muita gente. As pessoas juntam patrimônio, mas ficam, e com razão, ficam inseguros de tentar viver desse patrimônio porque eles não sabem fazer aquele dinheiro render. A sua construção de patrimônio vai ser baseada principalmente a construção nos aportes. Viver desse patrimônio vai depender dessa taxa de juros, tá? Então eu digo que na verdade você tem 10 anos, pelo menos, para aprender. Beleza, agora vamos para o próximo ponto aqui, que é como a gente trabalha a nossa carteira. Vamos começar com uma carteira simples aqui. Deixa eu só checar também se eu não esqueci nenhuma informação. É claro que eu tenho uma cola aqui. Então é isso, vamos lá. Você tem que fazer sobrar dinheiro. Todo o módulo 1 do nosso curso é focado em te ensinar a sobrar dinheiro, tá? Depois você vai aprender... subi aqui. Depois sim, você vai aprender quais são no investimento. E aí a gente vai entrar nos investimentos e no acompanhamento. Eu fiz sobrar dinheiro, eu tenho a conta na corretora, eu transferi esse dinheiro para a corretora e, por último, eu sei operacionalizar. Eu sei comprar ativos e comprar ativos de renda variável, comprar ativos de renda fixa. Todos esses passos são treinados na parte teórica. Esse é o princípio mínimo que eu quero de você. Eu não sei fazer nada disso. Tem tudo lá na teoria. Você ficou com dúvida, vem comigo para eu te botar na mesma página. A gente precisa colocar todo mundo na mesma página, que é todo mundo ter uma carteira pelo menos desse jeito, com 2 ativos lá dentro para a gente conseguir rentabilizar e conseguir otimizar ela. Quando a gente chegou nesse ponto, e aí quando a gente chegou aqui, que a gente vai fazer esse acompanhamento. Essas lives aqui, elas servem basicamente para, tirar as dúvidas que você tem nessa parte do processo até chegar aqui, e 2, quando você chegou na sua carteira, você começar a deixar ela mais elaborada para ter mais resultados. Beleza. O que você precisa a partir do momento que você
entrou, transferiu, abriu a conta na corretora, transferiu o dinheiro, comprou seus primeiros ativos. Beleza, vamos montar a sua carteira. Fechou. O que você precisa para montar uma carteira de investimentos? Primeiro, você precisa ter uma estratégia. A estratégia que a gente vai fazer é a tal da alocação de ativos. Então, a alocação de ativos pressupõe duas coisas então que você vai precisar fazer. Saber o que são os ativos, a gente tem uma aula especificando, detalhando todos os ativos possíveis que você pode usar para investir e a alocação, que é basicamente a quantidade que você vai usar na carteira. Mas repare, a alocação de ativos pode ser isso aqui que você está vendo na tela, tá? 2 ativos em que eu decidi pôr 70% em renda fixa, 30% em renda variável, cada um num ativo único. Isso é a alocação de ativos, só que é uma alocação de ativos super simples, que qualquer um pode fazer. E repare que dá resultado, tá? Isso aqui é dos últimos 3 meses, que mesmo nesse período de crise que a gente está vivendo, que ela teve de resultado, e isso aqui também é alocação de ativos, só que com muito mais ativos, tá? A gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ativos. A minha ideia, o que eu quero ajudar é você sair dessa planilha, tá? Desse aqui com 2 produtos para esse aqui com vários produtos. Então, a ideia é, você precisa entender quais são as possibilidades, os tipos de ativos que você tem, tá? Quais ativos que você vai usar na sua carteira e, decidindo isso, você tem que comprar os ativos. Então, decidir os ativos, o que você vai querer usar? Como que eu vou fazer essa decisão de quais ativos eu vou querer usar? Eu tenho uma sugestão básica que são 7 classes básicas. Ações, que é o que está vermelhinho. Fundo imobiliário, que é o que está em laranja. Moedas, que é o que está em amarelo, tá? E renda fixa, esses 3 aqui. O roxo, que é pré-fixado, o azul, que é Selic, e o verde, que é inflação. Então, 3, 4, 5, 6 classes, tá? Principais. Repare que tudo isso aqui é renda variável, tá bom? Olha lá. Então, aqui em cima tem toda a seleção de renda variável e aqui tudo isso é renda fixa. Então, é muito parecido a estrutura com isso aqui. Eu gosto dessa estrutura, mas você pode pôr o que você quiser na sua carteira. Lembre-se que uma vez que você estabeleceu a sua alocação de ativos, ela que vai determinar o seu resultado. Eu gosto desse modelo porque esse modelo é o que tem mais resultado no longo prazo. Então, por quê? Porque ele é bem diversificado. O modelo, por exemplo, do Thiago Nigro, ele coloca 25% em ações, 25% em fundo imobiliário, 25% em ações estrangeiras e 25% em renda fixa. Repare que, por exemplo, é igual, tá? É a mesma coisa, só que ele dividiu em 4 grandes grupos e ele está com 75% em renda variável, que é ações, fundo imobiliários e ações fora do país, e só 25% em caixa. É um modelo mais avançado, arriscado, mas ele é uma pessoa mais ousada. Nem todo mundo funciona assim, por isso que é interessante você entender o quanto que você está querendo se expor. Você tem que começar com pelo menos 10% em renda variável e migrar até uns 50, 60, talvez os 75 bem para frente se você chegar a se considerar muito ousado. Mas essa é a ideia de escolher. Então, passo número 1. Você precisa definir quais ativos você vai ter na carteira. Qual que é a minha recomendação? Tenha renda fixa, e dentro da renda fixa você precisa ter Selic, pré-IPCA, e dentro desses aqui eu recomendo sempre você comprar tudo em tesouro, tá? É o mais fácil. Renda variável, você vai ter o quê? Moedas, que é proteção. E aí, sempre que eu recomendo, a proteção mais básica é você ter um ETF de bolsa lá fora e você ter um fundo cambial, a proteção mais básica que você pode ter. Fundos imobiliários, normalmente você pode começar com fundos de fundos, também explico lá quais são. Por que fundos de fundos? Porque a gente não tem ETF em fundos imobiliários, tá? Então, fundos de fundos é o melhor produto para você começar, e em ações, ETFs e fundos imobiliários. Todas essas siglas estão devidamente ensinadas como funcionam lá na estrutura de ativos financeiros. Também, de novo, se não entendeu alguma coisa, volta aqui comigo. A ideia é, uma vez que a gente montou a nossa carteira, a gente vai entender o quanto que a gente vai pôr
em cada um desses ativos. Operacionalizar também está explicado, mas a gente pode, nosso processo aqui é entender quais são as dúvidas, entender o que você precisa ou não operacionalizar. E a ideia é, vamos simular uma carteira simples aqui? Então vamos imaginar aqui que você está começando agora, vai começar a sua primeira carteira, tem 10 mil reais. Essas ferramentas são todas disponíveis no curso, tá bom? Então eu só estou usando elas aqui para mostrar para vocês. Você digita que você quer 10 mil na carteira, você definiu que você quer uma carteira de, vamos pôr aqui, 80, 20, porque você não está se sentindo tão ousado assim, e aí ela já vai fazer a sugestão de como que foi o aporte inicial aqui, tá? E como que eu efetivamente fiz o aporte. Então, só para a carteira ficar organizada, essa é uma carteira que eu já preenchi. Tá? Então eu vou apagar alguns números aqui para mostrar. Primeira linha, a gente coloca o qual que é a sugestão da carteira. Segunda linha, a gente coloca qual que é o efetivo que você efetivamente comprou dessa carteira, dessa sugestão, porque tem uma diferença, né? A carteira sugeriu você comprar 2 mil, só que você chegou lá na hora de comprar BOVA e só conseguiu comprar em lotes de 10, não de 1, e aí você decidiu que ia comprar 10 e 10 dava 1.700, aí você comprou 10 e não 12. Então, tem vários fatores que podem acontecer, é para isso que eu tô aqui para te ajudar, mas você sugeriu comprar 2 mil, você efetivamente comprou 1.700, e aí sugeriu comprar 8 mil de Selic, efetivamente você comprou 7.700, por exemplo, e foi essa a compra que você acabou fazendo. Beleza, montei a minha carteira, tenho os meus produtos, e aí no fim do mês você anota quanto que eu fiquei na carteira. A bolsa caiu, tá? A bolsa caiu, então eu perdi 15%, foi na época da crise, perdi uma grana, mas o tesouro rendeu, tá? Um pouquinho, provavelmente foi menos do que isso aqui, mas eu só estou chutando uns números. Você copia os números de como que está a sua carteira e ela já vai te dar quanto rendeu um ativo, quanto rendeu o outro ativo, quanto rendeu a sua carteira e o que você precisa fazer. Por exemplo, vou aportar 5 mil reais agora. Então, o que você precisa, como dividir esse dinheiro que você vai aportar para os próximos aportes. Então, vou aportar 5 mil, já tinha preenchido aqui, e ele fala, põe 1.400 aqui, 3.500 lá. E você fala, beleza, pus 1.400 aqui e pus 3.500 lá. Sucesso. Foi assim que eu dividi o meu dinheiro. E o que você precisa fazer? Voltar no fim do outro mês. Repare, qual que foi a atividade que você fez no primeiro mês? Montou a carteira. Segundo mês, o que você fez? Preenchi como é que a carteira que eu montei mês passado tá agora, depois passado um mês. Decidi quanto que eu vou aportar, 5 mil, e aportei. Qual que é a próxima atividade? Mês seguinte você volta e faz o rebalanceamento. Eu recomendo que você fique olhando. Se quiser olhar a sua carteira, você pode, mas operacionalizar mesmo, o bom é que você faça quando você tenha dinheiro. Para quê? Eu explico isso também lá no curso. Você vai ficar rodando a sua carteira, não te dá resultado, principalmente quando a carteira é pequena. Ah, mas a minha carteira já é maior, tem vários outros produtos. O que eu preciso fazer? Esse aqui é um exemplo de uma carteira maior com vários outros produtos seguindo o mesmo princípio. Eu simplesmente adicionei cada um dos produtos, eu botei cores aqui para eles ficarem mais claros da onde que está cada um deles e fui adicionando um por um. Aliás, no começo, essa é uma dica fantástica, tá? Adicione todos os ativos que você tem na sua carteira na planilha para eles ficarem mais visualmente fáceis, tá? Principalmente se você ainda não tem nenhum ativo. Vai ser mais fácil assim. Se você já tem ativos, você vai precisar encaixar esses ativos nas categorias, tá? E aí tem todo o estudo, se você ficar com dúvida, vem falar comigo de como fazer isso, eu explico lá na teoria como que você caracteriza. Fundos de investimento podem ser renda fixa, pode ser cambial, pode ser de ação, então fique atento a isso. O fundo ele se encaixa em cada uma dessas categorias, dependendo do tipo. Crédito, renda fixa, tem milhões de tipos de renda fixa, principalmente no crédito privado, mas você consegue ver pelo modo como
a renda fixa é remunerada, como que você investe em cada um deles. Também estou aqui para tirar dúvidas, para ajudar vocês a classificar. Se você não tem carteira, é mais fácil, porque você simplesmente chega aqui e fala, olha, eu vou investir 15 mil reais, e ela já distribui para você em todos os ativos especificamente que você vai investir, e aí você só precisa operacionalizar. Beleza, eu preciso comprar 750 de Small, 2.250 de BOVA, 1.500 de Alaska. Todo esse processo é para a gente montar junto. As porcentagens você põe conforme você achar adequado para você. Eu obviamente tenho as minhas sugestões e vou dando durante o curso, mas você pode usar a porcentagem que você quiser. Mas uma vez que você definiu isso, você vai só seguir as orientações da planilha e comprando o quanto que você consegue aproximadamente de cada um. E aí mês após mês, porque falando assim, tá tudo resolvido, não tem mais nada para fazer, mas na hora que você vai fazer surgem dúvidas operacionais. Às vezes o valor que você quer comprar fica muito baixo para você comprar o número das ações, você não tem acesso, que dúvida, por onde começar, eu foco em um, eu foco em outro. A ideia é eu te acompanhar para fazer isso, tá? Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa. A gente vai operacionalizar, entender, depois a carteira está montada, é isso. Depois que a gente monta essa carteira, é repetir o processo. E a ideia é, vou lembrar você de repetir o processo. Anotar isso no mês a mês é o que vai fazer diferença. Voltando aqui, ó, a alocação de ativos, o que você investir, o que você comprar, é o que vai fazer diferença. Então, por isso que eu quero tanto que vocês preencham isso aqui. Porque isso aqui vai delimitar mês após mês que mês que eu vou estar comprando barato, que mês que eu vou estar comprando as coisas, em que produto que está barato cada mês para eu comprar, onde eu investir melhor o dinheiro. Aportes e rebalanceamento é o que te dá mais rentabilidade nesse processo. Então, para você saber onde aportar e como rebalancear, precisa preencher. Mas você vai ver que quando você preencher isso comigo, você vai levar, principalmente essa carteira mais simples, você vai levar 5 minutos para preencher, 10 minutos para preencher, a carteira já automaticamente te dá a sugestão da onde você vai comprar, e com isso é só operacionalizar, tomar suas decisões ali mínimas de tipo, teve mês aqui, por exemplo, que a carteira sugeria eu vender um ativo e comprar outro, eu zerei os dois. Tem vários truquezinhos que a gente vai aprendendo a usar na carteira. Tem ativo que eu não comprei, eu explico por que eu não comprei. Tem ativo que, aqui ó, teve uma época que eu não comprei ativos, teve época que eu comprei outros, teve uns que estão demorando mais para entrar, outros menos. Eu sempre evito vender, e aí eu vou explicando isso. A ideia é esse acompanhamento, tá? Passo a passo, para você entender como que faz, pegar pela mão. Esse é o método que eu consegui ver, que eu consigo acompanhar você mais de perto possível, praticamente fazendo junto com você, praticamente não, fazendo junto com você. Inclusive essa é a minha carteira pública, que é a carteira que a gente vai usar de referência e que eu publico ela e que eu revalido ela, invisto nela, jogo o meu próprio dinheiro, jogo 15 mil reais, comecei do zero com ela e estou investindo, e é a carteira que eu quero que vocês consigam fazer e administrar, porque ela dá muito resultado. Os últimos 3 meses aqui, ó, ela tá positiva, e mesmo a carteira mais simples também tem o mesmo processo, só que peraí, deixa eu só, eu mudei os dados dela aqui, a gente não vai conseguir pegar o quanto que tinha em cada uma. Não vai dar agora. Mas a ideia é que a gente consiga... Essa carteira aqui também dá resultado, tá? É um pouco menos do que essa, tá? É um pouco menos do que essa aqui, mas ela dá resultado sim. Provando que, assim, você precisa fazer uma carteira e aí você vai sofisticando ela e entender que sofisticar a carteira, você virar aqui e trocar, por exemplo, essa parte de small por uma carteira sua de ações, vai te dar trabalho e você precisa entender qual resultado que você está obtendo. Tá errado você, agora eu vou começar a investir, vou deixar um fundo investir para mim, ou eu vou montar minha própria carteira? Não tem método errado, mas você precisa entender o tempo que você está gastando e o resultado que você está tendo. Tá? Vamos voltar aqui. Beleza, era isso que eu queria explicar para vocês. Eu queria deixar bem claro como que vai ser, como que é esse processo que a gente vai fazer. E aí o alinhamento de vocês vêm aqui, trazem a dúvida, eu vou mexer na carteira, vou trabalhar as dúvidas que vocês tiveram.
Todos os canais de dúvidas estão abertos, tá? Não se esqueçam disso. Você tem o grupo para mandar mensagem, pode mandar mensagem na plataforma dos cursos, pode me mandar mensagem no meu WhatsApp, o que vocês quiserem. Eu vou sempre respondendo, mas eu vou tentar concentrar tudo aqui para facilitar a minha vida em questão de números. Mas nenhuma pergunta fica sem resposta, tá bom? Então, muito obrigado aí por acompanhar. Se você achou isso que é realmente interessante, então me avisa, fala se esse método parece bom para você e tamo junto. Até mais, bons investimentos aí.